Olá, você conhece a franco-maçonaria? Conhece mesmo? Ou acha que conhece? Na nossa série sobre a tricentenária Ordem Fraternal, vamos falar sobre importantes temas, tabus e controvérsias da amada Ordem. Venha conosco conhecer alguns detalhes que talvez você não conheça. Sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Vanguarda Fraternal. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma série, dessa vez falando sobre a franco-maçonaria, uma ordem iniciática da qual nós fazemos parte, né, e sempre ficamos muito felizes em falar. Eu sou Sérgio Fernandes, mestre maçom, de uma loja regular do Grande Oriente do Brasil, e inicio essa série falando sobre a história, das origens da franco-maçonaria. Existem duas correntes muito distintas que falam sobre a história da franco-maçonaria. Uma corrente lendária, que é aquela que determina que as nossas origens estariam embasadas desde a antiguidade, ou seja, desde a antiguidade nós teríamos a franco-maçonaria através de ordens iniciáticas, tanto no Egito como na Mesopotâmia e em povos do Oriente Próximo. Mas, na verdade, essa origem lendária, ela apenas quer dar um ar de antiguidade monumental à franco-maçonaria, que, na verdade, nós sabemos que essa origem monumental ela era característica daqueles tempos, dos tempos dos primórdios, onde toda a ordem iniciática queria arrogar um direito de antiguidade. E esse direito de antiguidade só viria se você tivesse uma origem, algo que remontasse a milênios atrás. Então essa grandiosidade da ordem se basearia também no seu grau de antiguidade. Tá certo? Então, por isso que os primeiros maçons também foram buscar lá na antiguidade essa tradição ou essas origens lendárias, que na verdade se confundem com outras tradições. Não são tradições próprias da franco-maçonaria, são tradições de outras ordens iniciáticas, de outros grupos, de ordens herméticas, tá certo? Que surgiram realmente no Egito Antigo, na Babilônia, ou seja, no Oriente Próximo, ali na região do Crescente Fértil, mas que, na verdade, não são a franco-maçonaria. Nós temos que separar bem os dois campos. A origem lendária ela era um costume, como eu estou dizendo, tradicional de muitos grupos, não só de ordens herméticas, mas de qualquer grupo que queria se arrogar um direito de tradição e de antiguidade. Para dar esse valor, você tinha que remontar a tempos imemoriais, como se dizia, se costumava dizer. Então, tempos imemoriais são exatamente aqueles tempos onde não há memória. Então, no memorial não há memória, não há lembrança. Na verdade, a outra corrente, que é a corrente historiográfica, que é uma corrente mais válida, vamos dizer assim, ela remonta a franco-maçonaria ao século XVIII, ali aproximadamente a 1700, onde aí sim surgiram na Europa, em várias regiões da Europa, movimentos nesse mesmo sentido. Notadamente, a gente tem como marco, mas não como verdade histórica definida, ou seja, não há um marco regulatório do surgimento da franco-maçonaria definitivo em 1717, há várias controvérsias, há várias correntes que falam contra e a favor, mas a verdade é que a franco-maçonaria, como nós praticamos hoje, ela surgiu realmente em 1717. Isso é uma coisa cabal, porque é a partir dali que surgem outras correntes. Há alguns indícios também de correntes que falam que surgiu na Alemanha, com algumas grandes lojas já ainda no século XVII. Grandes lojas de pedreiros, de guildas de trabalhadores, que já haviam grandes lojas lá. Sim, resiste nesse sentido. Mas a gente, do ponto de vista histórico, a gente não pode dizer que uma entidade como a franco-maçonaria, que trata de pedreiros ou maçons, ou iniciados aceitos, e não membros de uma entidade realmente de trabalhadores, ela surgiu
nesse âmbito das sociedades de trabalhadores. Não, sociedades de trabalhadores eram, na verdade, a inspiração, né, que deu origem à franco-maçonaria como nós conhecemos hoje. Então, é preciso deixar bem claro essas duas correntes, né? A corrente histórica, né, que é essa que é embasada em documentos, embasada em estudos, em teses, até universitárias, né, que procuram as raízes históricas da franco-maçonaria. Ali na Escócia, na Irlanda, né, mais notadamente na Escócia, né, onde surgiram as primeiras lojas, e depois até chegarmos em 1717, que é um marco, né, não é uma data definitiva, mas é um marco, uma data marcante, que a partir dali se entende então que surgiram as lojas maçônicas como a gente entende hoje, né? Então, esse debate entre a antiguidade e a historicidade da maçonaria é muito divergente, né? Muitas ordens iniciáticas surgiram a partir da maçonaria, né? Ou elas se abrigaram dentro da franco-maçonaria, porque na época, então, a partir do iluminismo, essas ordens vão ter uma desenvoltura, mas elas não tinham onde se abrigar, né? Porque todas essas ordens eram perseguidas pela igreja, perseguidas por reis, por grupos que não queriam o desenvolvimento, grupos religiosos que não queriam o desenvolvimento dessas ordens iniciáticas, né, consideradas hereges e coisa do tipo, né, que afrontavam a religião e tudo mais. Essas ordens então vão se abrigar dentro da franco-maçonaria. Isso é comprovado porque nós vamos ver já no século XIX o ressurgimento de muitas ordens, né, herméticas ou ordens iniciáticas a partir de maçons, né? Já no século XVIII e no século XIX, né? Ordens que surgem a partir de elementos que são maçons, tá? Que vieram da franco-maçonaria, ou seja, onde é que eles foram beber essa fonte, né, dessas ordens iniciáticas? Dentro da franco-maçonaria, tá certo? Então, não foi o contrário, né? Não é a maçonaria que foi beber lá, elas se abrigaram dentro da franco-maçonaria porque a maçonaria tinha uma proteção política, participavam dela reis, nobres, membros de toda a alta sociedade de vários países da Europa, né, dentro dessa mesma ordem, onde todos se reconhecem como irmãos, e aí eles se protegiam, né, se protegiam das perseguições e tal, eram meio que intocáveis. Então daí essas ordens puderam praticar os seus ideais, os seus ensinamentos dentro do seio dos maçons. Né? E após isso, após o momento de liberdade maior que vai haver no século XIX, essas ordens vão desabrochar. E aí nós vamos ver muitas ordens, né, surgirem, como a própria Ordem Rosa Cruz, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, as ordens herméticas como a Godendal no final do século XIX, né? Enfim, nós vamos ter uma série de organismos que vão surgir a partir de iniciativas de maçons, né? Como a Rosa Cruciana em Anglia, né? Sociedade Rosa Cruciana em Anglia, que surge entre os maçons ingleses, a própria Godendal surge de maçons ingleses também. Enfim, essa coisa vai se expandindo. Mas voltando para a história, que é o nosso foco aqui hoje, então existem essas duas origens, tá? Essa origem lendária a gente deixa para especular, né? Para especulação, para aquelas pessoas que gostam da ideia mais fantasiosa da coisa. Mas existe uma origem histórica, né? Uma origem histórica que deve ser preservada e deve ser cultivada, porque os registros, a historicidade é muito importante para a perpetuação e manutenção da ordem maçônica, tá certo? Através dos tempos. Então, esse é o recadinho que a gente queria dar hoje, mostrando a vocês que existem essas duas correntes, né? Tanto a corrente lendária, ou mística, ou mítica, né? Como a corrente histórica que estuda realmente os documentos, né? Os fatos relacionados ao surgimento das lojas maçônicas, das grandes lojas, da ordem de uma forma geral e seu progresso através desses 3 séculos, né? A gente determinou como a marca desses 3 séculos, né? O surgimento da Grande Loja de Londres, em 24 de junho de 1717, realmente como um marco histórico, tá? Isso não quer dizer que não haja controvérsias sobre a data de fundação, da ata, enfim, onde houve reunião, onde não houve, há muitas controvérsias. Mas o importante é, todos nós sabemos que existem duas correntes, né? 2 formas de pensar, tá? Uma histórica, outra lendária, tá? Elas podem se amalgamar, mas na verdade não querem dizer a mesma coisa, né? A origem lendária é uma origem mítica, uma origem que tinha a ver com aqueles tempos, né? Século XVIII, século XIX, onde as pessoas precisavam desse arrobo de dizer que uma coisa era muito antiga ou tradicional para que ela tivesse sentido, tá? Que ela tivesse potência de tradição, tá?
Mas, realmente, de fato, o fato histórico é que a ordem maçônica só surge aí, então, a partir do século XVIII em diante, né? de maneira formal, de maneira estruturada, né? Com os maçons livres e aceitos, ou seja, maçons que não eram da profissão, que vão ser aceitos, tá? E que vão fazer parte, então, dessa grande ordem fraternal que já completou seus 300 anos. Né? E aqui no Brasil, em breve, também completará 200 anos, né? O Grande Oriente do Brasil. Então, esse foi o recadinho que a gente quis dar para vocês hoje. Acompanhe o canal, quem gostou, dá uma curtidinha, ativa o sino de notificações e acompanhe o nosso canal. Se inscrevam para poder saber dos próximos vídeos, das próximas novidades. E podem mandar contribuições para a gente ou sugestões de novos vídeos e novos temas. Até a próxima!